Hoje a gente vai falar a respeito dos 3 erros básicos que a mulherada, de uma forma geral, e os meninos também que me assistem, cometem nos relacionamentos, mas mais a mulherada. É o seguinte, primeiro deles, e você vai se identificar muitíssimo, foi muito difícil você conseguir se sentir atraída por alguém. Muito difícil você arrumar aquele estrupício e se sentir apaixonado. E aí a coisa parece estar dando certo. O bicho até que gostou do seu jeito, aquele seu jeito, aquele. E vocês começaram a ter, né, um lero-lero, os dois. Passa o primeiro mês, tá tudo fluindo bem, de repente você é pega por aquele pensamento da franga que vem atacada numa velocidade, numa intensidade sem fim, que diz o seguinte: eu tenho que fazer isso dar certo, de qualquer jeito, porque foi tão difícil de arrumar esse que se eu perder para eu arrumar outro, vá mais 5 anos. Então eu tenho que fazer isso dar certo. Eu não posso cometer nenhuma cagada. E aí você começa a se engessar. Esse é o primeiro erro que a mulherada comete. Se engessa, porque eu penso aqui na minha cabeça que de repente ele pode querer uma coisa que eu não sou, eu não vou ser suficiente, ele vai embora. Então eu tenho que me engessar. Eu não posso cometer nenhuma gafe, nenhum erro, não posso colocar tudo a perder. E aí essa mulher, de repente, ela para de ser quem ela era, originalzinha de fábrica, para ser um modelito que ela tem na cabeça, que ela acha que ele vai querer. É como se ela apagasse completamente a luz dela. Aquele homem, a princípio, ele olha e fala: eu achei que ela fosse daquele jeito, mas eu estou conhecendo ela, estou vendo que não é bem assim. Mas ele até então ele continua naquela relação, porque ele se sentiu atraído por aquela mulher que ele conheceu no primeiro mês, e não essa modificada, mas ele continua. De repente, aquela mulher, naquela ânsia de fazer aquela relação dar certo, ela começa a se apagar inteira e, consequentemente, começa a anular todas as vontades, desejos, projetos de vida, objetivos. A vida dela não existe mais para ela. Sabe a pizza dela? A pizzona, né? Com várias fatias, cada fatia é uma área da vida. Só existe uma fatia da pizza chamada relacionamento afetivo. Ela não existe mais para ela, a vida dela não existe mais para ela. Ela não tem vida social, ela não tem amigos, ela não tem objetivos, ela não tem sonhos. A vida profissional dela fica de lado, ela não consegue mais estudar, ela não consegue mais se concentrar, porque ela precisa fazer esse relacionamento dar certo de qualquer jeito. Está a merda feita. Porque a partir disso, o homem começa a olhar para aquela mulher, que ele até então admirava, ele olha para ela e pensa: ela tá meio vazia, né? A vida dela não tem sentido para ela, a vida dela não é importante para ela. E aí é a hora que o homem começa a dar aquele famoso passinho para trás. E, obviamente, na hora que ele começa a ficar mais frio, mais distante, o desespero toma conta da mulher, claro, porque ela precisa fazer aquilo dar certo, ela precisa dar certo como mulher, entendeu? Então, aí que ela começa a trabalhar mais e mais pela relação, começa a ir mais atrás, começa a cobrar. E pior, agora vem o terceiro, ela começa a se comparar com o passado daquele homem. Ela começa a competir com as ex, com o passado dele. Gente, vamos entender uma coisa? Cada relação é diferente da outra. Esse homem que você namora, que você é casada, ele já teve outras relações, a não ser que ele tenha sido padre, né? E ele largou a batina por sua causa. Fora isso, tá? Ele tem outras relações. Então, em cada relação, a gente é um. A gente é diferente, a gente age diferente. Até as relações mesmo, elas vão amadurecendo a gente vai se modificando. Coisas que nós fizemos numa relação, a gente não faz na outra. Coisas que a gente deixou de fazer em outras relações, a gente faz nessa. Com o homem é a mesma coisa. Então não adianta você ficar se comparando com as ex do seu namorado, com o passado dele, porque com aquela fulana, você fez uma tatuagem no pinto. Então você tem que fazer para mim também. Minha gente, o pinto dele não tem a extensão do canal da Mancha. Não tem espaço, entendeu? Então, não adianta você começar a querer cobrar, porque ele levou fulana lá, tem que me levar também, porque com a ex ele fazia, comigo não. As relações
são diferentes. Às vezes a pessoa dá com os burros na água, toma um chifre, entendeu? Tem um cabelo aqui, né? Toma um chifre. É claro que ela vai ser diferente. Então não adianta a gente ficar nessa guerra, porque você acaba se atormentando e descontrolando o cabra. Acho que todo mundo já cometeu na vida esses 3 erros básicos que você precisa eliminar. Aliás, se você conseguir os 2 primeiros que eu falei, eliminar os 2 primeiros, já existe uma grande chance de sucesso na tua relação. Claro que não é garantia, mas é uma grande chance de sucesso. Tá bom? Um beijo para vocês.